Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé Elias Santos, com mais uma ministração da graça apostólica, da graça eterna, do Evangelho da transformação. Dando continuidade à nossa série sobre a sabedoria eterna, falando sobre o livro de Provérbios, escrito por Salomão, sabedoria de Deus, sabedoria dada ao rei Salomão. Ele se vê no momento de muita responsabilidade, da continuidade, o reinado, o chamado do seu pai. E ele pede sabedoria para reinar naquele império com muitos desafios. Quero falar sobre correção. O homem que ama a correção, ele alcança a sabedoria. Provérbio, capítulo de número 12. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus, para que Ele venha abrir a nossa mente, abrir a mente, abrir a janela do conhecimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós possamos avançar, para que nós possamos, como servo do Altíssimo, como servo de Jeová, nós possamos alcançar um nível de intimidade com Ele, para que nós possamos entrar numa dimensão espiritual com Ele, excelência. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nesse momento, abre a porta do conhecimento. E sabemos que o conhecimento, a sabedoria vem através da correção. É sábio o homem, a mulher que ama a correção. Ser corrigido pelo nosso Pai, aquele que cuida, aquele que está sempre conosco. Ele prometeu estar sempre conosco. Usa, Senhor, usa a minha instrumentalidade, usa minhas pregas vocais, minha vida. Continua me usando para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai Santo, Pai querido, eu profetizo, declaro, bendicione, excelente para todos aqueles que estão inscritos no canal do Pastor da Fé Elias Santos. Para aqueles que vão se inscrever, Pai, que possamos cumprir a nossa missão, o nosso chamado, e declarar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pai, me usa para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu profetizo, declaro chuva de bendições sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém, amém, amém. Amados queridos santos, como eu havia prometido no início, vamos falar sobre correção.
O sábio Salomão, filho do rei segundo o coração de Deus, filho de Davi, há mais de 3.000 anos atrás, Deus lhe dá uma partícula da sabedoria eterna. E com essa partícula da sabedoria eterna, ele faz proeza. Ele se tornou o rei mais sábio. Enquanto o pai foi o homem segundo o coração de Deus, ele, Salomão, seu filho, se tornou o rei mais sábio que já existiu. A sabedoria estava com Salomão, porque Deus, ele não tem amor, ele é amor. Deus, ele não tem sabedoria, ele é a própria sabedoria. E como Salomão pediu, e como seu pai andou com Deus, seu pai foi fiel a Deus, então eu creio que por amor a Davi, por amor ao seu pai Davi, Deus lhe concede partícula da sabedoria. E o rei Salomão, ele faz grandes proezas, ele faz grande, ele se torna nobre entre o mundo inteiro. As pessoas, os reis, vinham de longe para fazer mentoria com Salomão, para aprender a lidar com diversas situações. Um rei, ele se deparava com muitos assuntos difíceis de digerir, de lidar com aquilo. Como Salomão tinha partícula da sabedoria de Deus, Deus resolvia por ele. E dava tudo certo, tudo tinha seu bom êxito. E essa fama se espalhou. O exalar desse perfume, dessa sabedoria, dessa nobreza se espalhou. E o rei montava caravana para chegar até Salomão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem intimidade com Deus, ele não será cauda, ele será cabeça. Ele não viverá por baixo, ele viverá por cima. Ele não viverá abaixo da média. Ele não é discernido, ele discerne todas as coisas. Agora, a quem muito é dado, muito é cobrado. Um homem de patente, um homem que é usado por Deus, como o próprio Abraão, o próprio Elias, Eliseu. Eles passaram por muitos perrengues, passaram por muitas situações difíceis, devido à responsabilidade que estava sobre seus ombros. O próprio Pablo, nosso apóstolo Paulo, passou por muitas situações e o próprio Deus lhe deu um espinho na carne para que ele não se exaltasse, porque ele foi até o terceiro céu, ele ouviu aquilo que não é lícito falar nem aos homens, eles não merecem. E o Pablo, ele ouviu, o apóstolo Paulo, ele ouviu diretamente, não foi por intermediador, foi diretamente por Deus, por Jesus Cristo. Então, Provérbio capítulo 12, Provérbio capítulo 12, versículo 1 diz: diz assim: o que ama a correção, a correção, ama o conhecimento,
Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Amar a correção adquire lá sabedoria. Quem predica, quem ensina, quem predica a palavra de Deus precisa de conhecimento, precisa ser conhecido por Deus, precisa ter intimidade, precisa ter seu momento de entrega total, completa e gloriosa. Homem de Deus não consegue predicar a palavra de Deus se não tiver seu momento de consulta, de mentoria com o próprio Deus. Ele é o mentor dos mentores. Ele é o professor dos professores. O homem de Deus, o servo, intitulado pastor, bispo, apóstolo, precisa de buscar de amar essa correção. O apóstolo Paulo fala para seu servo Timóteo. Ele corrige. Vamos, 2 Timóteo, se eu não me engano, se a mente não falha. Ele fala muito bem. Ele diz aqui, em 1 Timóteo 1, 1 Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 1, diz: não repreenda asperamente os anciãos. Temos que ter sabedoria para exaltar, para ensinar. Não repreenda asperamente os anciãos, mas ademoeste-os, ensine-os, como se fossem seus pais. Como é que nós vamos falar com nossos pais? Não acontece muito por aí, mas o certo é falar com nossos pais com amor, sabendo que há uma diferença do pai para o filho. O pai, ele pode estar lento devido à idade, devido aos seus conhecimentos antigos, mas são eternos. O filho, ele pode estar no seu tempo, na modernidade, mas o que o pai tem, funcionou para ele, vai funcionar para o filho. Então nós temos que ademoestar, ensinar, corrigir, la correção, não asperamente, aos anciãos como se fossem nossos pais, falar com amor, com carinho, aos mancebos como irmãos, as mulheres idosas como as mães, as mulheres idosas como se fosse a mãe. Você não vai falar com sua mãe de todo jeito, de qualquer jeito. As moças como irmã, as moças, as mulheres mais moças como se fossem irmãs. Com toda a pureza. Honrai viúvas, que verdadeiramente são viúvas, porque tem aquelas que não são viúvas, que ainda vai refazer suas vidas. Só estou dando um exemplo aqui sobre correção. 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 1 diz: Tu, pois, meu filho, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós fomos alistados para a guerra, então nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Não podemos verdadeiramente andar por fábula, por entretenimento. Ainda na carta do apóstolo Paulo, na epístola para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobediente a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. O apóstolo Paulo, exortando, corrigindo seu servo, seu filho na fé, Timóteo, trazendo a correção, como o sábio Salomão está trazendo. Eu tenho certeza que Davi corrigia seu filho Salomão. Davi trazia correção para seu filho. Davi não criou Salomão de qualquer jeito. Davi, como homem segundo o coração de Deus, ele preparou seu filho Salomão para assumir, dar continuidade no seu chamado. A Bíblia diz que Davi terminou seus dias velho, mas abastado de todas as bendições, rico, seu reinado próspero, abundante, ele proveu tudo para seu filho Salomão. Deus não permitiu que Davi fizesse o templo de adoração, mas ele deixou tudo preparado para o seu sucessor, seu filho Salomão, fazer. E Salomão, ele cumpriu. Salomão, ele fez. Ele teve bom êxito. Só temos bom êxito se formos corrigidos. Temos que amar a correção. Porque quando amamos a correção, adquirimos para si sabedoria. Homem sábio que ama a correção. O filho que ama a correção do seu pai, ele vai ser um bom marido, um bom esposo, vai ser um bom empreendedor. A filha que ama
a correção dos seus pais, vai ser uma boa filha, vai ter bom êxito em tudo, como empreendedora, como empresária, como mãe. Mas aqui odeia a correção, será nécia, terá uma vida, uma casa simbolizando a sua vida na areia. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, grande vai ser a ruína. Correção, ama a sabedoria, mas é o que aborrece lá, repreensão, és ignorante. Aquele que aborrece, aquele que não quer receber correção, aquele que não quer ser exaltado, ele está na ala dos ignorantes. No versículo 2 diz, é o bueno alcançará favor de Jeová, mas condenará o homem. O sábio Salomão, ele está dizendo que o homem que não ama a sabedoria, ele se condena ao fracasso, à ruína. Se não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Busque a sabedoria, a porta do conhecimento está aberta. E o único que pode fazer você entrar por esta porta do conhecimento se chama Jeová, Deus. Quando trilhamos o caminho da correção, alcançamos lá sabedoria, trilhamos o caminho do bom êxito. Sabe, o Salomão, ele diz, guarda o teu coração, não deixa que não dê permissão, para que as fábulas te dominem, para que os sentimentos negativos, para que você seja absolvido, contaminado, que seja intertido, como o apóstolo Paulo ele declara, como nós lemos aí, ele falando, exaltando, trazendo a correção para seu filho na fé, Timóteo. Olha, Timóteo, vai vir tempo difícil, onde o homem não quer o caminho correto, o homem quer a facilidade, os homens serão arrogantes, presunçosos, eles vão andar com você se você não o corrigir. Mas se você corrigir, aquele que é nécio, o homem nécio, ele vai se afastar porque ele não quer ser corrigido, ele não quer a correção. Eles serão soberbos, amantes de si mesmo. Foge. Quando o apóstolo Paulo diz, foge deste, porque já tentou várias vezes corrigir, exaltar, mas nem todos querem ser corrigidos. Nem todos querem trilhar o caminho do certo, do correto. A verdade, lá verdade. João 8,32 diz, conhecereis a verdade é Cristo. E você vai ser liberto, vai ser livre. Então Salomão ele fala,
O que ama a correção, ama o conhecimento, a sabedoria. Aquele que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é bruto. Bruto. É ignorante. Ignorante é ignorar sobre coisas, sobre fatos. Nós temos que estar aberto para o conhecimento. O conhecimento vem de Deus, a sabedoria. Versículo 2 diz: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversa imaginações, o condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. O justo, o sensato, o que busca conhecimento, se destacará como o próprio Salomão se destacou. Caravanas de reis, rainha, e até o sábio Salomão, para receber a correção, porque amava a sabedoria. Aqueles que recusavam, mas o que aborrece, recusa a repreensão, és ignorante de coração duro, é o homem sensato. A mulher insensata, porque a mulher sábia edifica a casa. A mulher nécia destrói com as suas próprias mãos. O homem sábio, ele edifica. Mas o tolo, o bruto, ele destrói com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes. Ame a correção, ame a sabedoria, busque a sabedoria de Deus. Tenha uma vida. O apóstolo Paulo, ele diz, crescei, o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Ele não manda estagnar, ele não manda ficar parado, ele manda buscar crescer na graça e no conhecimento. Para que crescer, Elias Santos? Para ensinar temos que aprender. Para chegarmos ao nível de corrigir, temos que ser corrigido. Para chegar ao nível de mentorear, nós temos que ser mentoreado. E não depende da idade do homem. Ah, fulano, ele tem idade para ensinar, mas será que ele aprendeu? O conhecimento, a porta do conhecimento, ela nunca se fecha. Nunca feche a porta do conhecimento para você. Não deixe o conhecimento lhe fazer soberbo. Não, eu não preciso mais aprender, já aprendi de cor e salteado. Não. Não é que Deus muda, mas cada dia Ele está derramando gotas do seu conhecimento, partícula do seu conhecimento. O conhecimento, ele é eterno.
como o próprio Deus é eterno. Cada dia, Deus está derramando gota do seu conhecimento para o homem inteligente, aquele que ama a correção. Fique sábio para o bem. Aquele que ficou para trás, aquele que não avançou, aquele que não se abriu, ele não é útil hoje. Mas aquele que acompanhou o crescimento, a evolução, a mudança humana, Deus continua o mesmo. Ele nem aumentou nem diminuiu. Ele não tem começo, ele não tem fim. Mas o homem, cada dia Deus está dando gota do conhecimento. Porque Deus não pode dar tudo de uma vez. O homem não suporta, não tem capacidade. Então Deus vai dando de acordo com a busca, com a entrega total, completa e gloriosa. Quando o homem e a mulher têm intimidade com Deus, quando ele coloca seu eu de lado, quando ele coloca sua arrogância, sua prepotência, como o apóstolo Pablo ele diz que os homens serão arrogantes, amantes de si mesmo. O homem simplesmente recebeu da parte de Deus gota do conhecimento, mas ele já é amante de si mesmo. Ele se acha que é o cara, ele se acha que é o próprio Deus. Ele se acha que para chegar a Deus tem que passar por ele. E é aí onde ele se torna ignorante, bruto. E todo conhecimento vai o condenar, vai servir de destruição para si próprio. Porque o conhecimento que Deus dá é para o bem, é para usar, para preparar novos mentores, novos servos. Porque por mais que Deus, Jeová, Ele nos dê conhecimento, mas nós nunca sairemos da ala de servo. O próprio Jesus, ele serviu. Nós nunca podemos nos esquecer que nós somos servo, nós somos mordomo. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Que o conhecimento não nos torne soberbo, arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmo. Que possamos trilhar o caminho da humildade, da mansidão, do domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo é manso, humilde de coração. Então o sábio Salomão, ele diz: correção ama la sabedoria. Quem é corrigido, reconhecer o erro, não é burrice, não é ignorância. Ignorante é aquele que não reconhece que errou. O próprio Adão, quando Deus chega para falar com ele, ele perdeu a oportunidade de dizer: Senhor, eu errei.
Como o filho pródigo, ele não desperdiçou a oportunidade, ele diz: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como o cargo que o Senhor me der. Tá bom, eu não mereço, então só o simples fato de o Senhor me receber de volta, para mim já é a glória. O filho pródigo, ele reconheceu, por isso que ele foi tratado. Judas, ele não reconheceu o seu erro. Ele foi para o lado errado, ele tentou, mas ele foi para o lado errado. Ele foi para a religião. Judas se arrependeu de ter vendido Jesus, de ter traído Jesus, mas ele foi para a religião. Religião não perdoa. Se ele tivesse ido para a cruz, se ele tivesse ido para Jesus, mas ele foi para a religião e se enforcou, se matou, tirou a sua própria vida. Não parta para o caminho da arrogância, da prepotência, do eu sou, eu posso, eu tenho. O próprio Adão, quando Deus vem falar com ele: o que foi que tu fizeste, Adão? Ele diz: a mulher que tu me deste. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não tenho nada com isso. Eu não pedi mulher, o Senhor me deu a mulher, então a mulher é a serpente. A mulher que tu me deste é a serpente que tu criaste. Ele acusou diretamente, não foi nem indiretamente, ele acusou a Jeová. Não é o que acontece hoje. De que se queixam os homens das suas atitudes. Mas hoje os homens estão culpando a Deus pelo desmatamento, quando chove. Enchente, está culpando a Deus. Não, o homem tem culpa. Fazer casa onde não deve fazer, desmatar, trilhar o caminho distante de Deus, querer mudar a sua essência, querer mudar o que Deus fez. O homem quer ditar a norma para Deus. Eu não me aceito, o Senhor me fez assim, eu não quero ser assim. Isso é ignorância, isso é brutalidade. Vem as consequências. Adão estava na ponta da língua a resposta, ele não se humilhou. Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou o culpado. O homem é responsável pela sua casa. O homem é o cabeça. Senhor, eu não fui atento o suficiente. Eu fui um irresponsável. Eu deixei Eva, deixei a mulher ser dominada. A culpa é minha, Senhor, reconheço o meu erro. Deus o trataria, Deus o restauraria. É uma lepra, a ignorância é uma lepra contagiosa. A religião, a idolatria leva o homem à feitiçaria. O idólatra é um feiticeiro, porque em vez de ele adorar a Deus, ele quer adorar a criatura. Ele vai escolher uma ponte para ele chegar a Deus. E não tem ponte para chegar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Não adianta se agarrar com a criatura. A criatura já depende do Criador. É tolo. É bruto o homem que se agarra à criatura. Maldito é o homem que confia em outro e deposita sua confiança nele. Ah, irmão Elias, a gente não pode confiar no ser humano, confiar, mas 100% só em Deus, depositar 100% a confiança só em Deus. Correção. Quem ama a correção adquirirá para si sabedoria.
mas é o que aborrece la repreensão. O que aborrece é a repreensão. És ignorante. O apóstolo Paulo já falava para Timóteo: olha, os homens serão arrogantes, eles não querem ouvir a verdade, eles querem ser massageado o ego. Se você vai predicar a palavra de Deus e você traz a correção, aqueles que escutam, colocam em prática, terão bom êxito. Mas aqueles que são soberbos se levantam e procurarão homens, líderes, para massagear seu ego, para dizer o que eles querem ouvir, para não confrontar seus pecados, para não confrontar seus erros. Eu vou sair desta congregação porque está confrontando meus erros. Eu vou sair, eu vou procurar alguém que fale o que eu quero ouvir. Eu vou sair da casa do meu pai, porque o meu pai confronta os meus erros. É ignorante, é bruto. O homem sábio, como diz Salomão, é aquele que aceita a repreensão, a correção. Esses serão sábios, como o próprio Salomão. É o bueno, alcançará a favor de Jeová, mas é o condenará, é o homem que não aceita a correção, ele se condena com as suas próprias atitudes, por não buscar o conhecimento, a verdade de Deus, por não descer a olaria de Jeová, por não se humilhar, porque aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que não se colocar como servo, Evangelho da graça apostólica é simples: amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar uma ponte, um entretenimento no lugar de Deus. Jeová não divide sua honra, sua glória com ninguém. Para você alcançar a bendição de Deus, temos que se humilhar, temos que descer. É para você crescer. Sem a correção, não vamos ter bom êxito. Sem os ensinamentos de Deus eternos, conhecimento que não caduca. A palavra pode ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Meu pai já está muito velho, eu sou dessa nova geração, eu estou atualizado, eu sou da geração do notebook, eu sou da geração da tecnologia avançada. Eu não vou dar ouvido ao meu pai, não vou dar ouvido a meus pais, não vou aceitar a correção. Endurece o coração, aborrece a repreensão, ignora, se torna ignorantes. E se condenará o homem que atua desta forma, que não dá ouvido à palavra de Deus, não dá ouvido à palavra de Deus, de Jeová.
Não, isso é coisa do passado. Deus não é passado, Deus é eterno. O que era certo há 3.000 anos é certo hoje. O que era errado há 3.000 anos é errado hoje. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é bruto. O homem de bem, mulher de bem. Meu avô dizia que nem todos que vestem calça é homem, nem todas que vestem saia é mulher. Meu avô, com o seu conhecimento, com a sua forma de falar, ele dizia: eu não entendia, hoje eu entendo. Não é simplesmente ter o nome de homem, é agir como homem, é aceitar a repreensão. É sábio aquele que reconhece o erro. Eu errei. A parábola do filho pródigo nos traz uma grande lição. Enquanto o mais velho estava em casa, boçal, o mais novo ele sai, gasta tudo dissolutamente, experimenta a sarjeta, o fundo do poço, mas ele reconhece, ninguém pregou para ele, ninguém deu panfleto para ele, ninguém pregou, ministrou para ele. Ele reconhece porque tudo está lá gravado, toda a sabedoria, todo o conhecimento está lá com ele, mesmo ele sendo jovem, mas ele tem o conhecimento que sem o Pai não somos nada. De se levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e vou reconhecer o meu erro, não importa, eu errei de verdade, eu vou reconhecer. Aquele jovem foi sábio. É sábio reconhecer seu erro, é tolo esconder, porque esconde do homem, mas não esconde de Deus. Toda vez quando abre a boca, está topando na ignorância, está topando na arrogância, está cometendo os mesmos erros e vai colher os mesmos frutos, fruto da ignorância. Temos que amar a correção para ser sábio, para ter sabedoria dada por Deus, porque a sabedoria não vem do homem, a sabedoria vem de Deus. Temos que ser repreendidos, temos que ser corrigidos, temos que amar. Mas amar, Elias Santos, ser corrigido só cresce sendo corrigido. Se não for corrigido, pode estar alto como for, a queda é terrível. É a mulher nécia, a mulher tola, o homem tolo, que constrói sua casa, seu edifício, sua família. Quando diz casa, edifício, é a família. Constrói nas fábulas, ensina seus filhos nas fábulas, ensina seus filhos debaixo da religião. A família vai desabar, vem as drogas, vem os vícios. Mas se for alicerçado na rocha, pode vir os ventos, a tempestade, vem os vícios, vem a calúnia, vem a afronta. Aquele filho pródigo, ele passou por todo esse vendaval, mas o conhecimento estava guardado, estava arquivado. Pais, ensina teus filhos no caminho que deve andar, porque quando eles alcançar a maior idade, eles não esquecerá. Ele não vai dizer: não, eu estou na sarjeta porque ninguém nunca me ensinou, eu estou sofrendo porque meu pai não me ensinou. Não, eles vão, se eles for inteligentes, eles vão dizer: eu estou sofrendo porque eu fui ignorante, eu não dei ouvido para meus pais, por isso que eu estou sofrendo, eu fui ignorante.
mas eu vou me levantar, mesmo eles não estando mais aqui, mas eu vou me levantar. Eu vou colocar em prática o que ele me ensinou. Eles não vão ver, eles não estão mais aqui para ver, mas eu vou colocar em prática tudo que ele me ensinou, nunca é tarde. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, pode sair da ala, da soberba, da ignorância e amar a correção para adquirir a sabedoria. Tudo que Salomão aprendeu foi com seu pai Davi. Seu pai Davi o ensinou. Davi era o homem segundo o coração de Joe. A maior riqueza que um pai pode deixar para seus filhos é o conhecimento da palavra de Joe. O conhecimento da verdade. Ensinamento, a correção de Deus. Filhos, não aborreça. Não despreze a correção, aprecie, agradeça por ser exaltado, porque trará crescimento, não só material, mas como espiritual. Você alcançará o favor de Deus. Que Deus continue nos ensinando, abrindo a porta do conhecimento, para que possamos trilhar um caminho de paz, de esperança, de bom êxito. Fazendo assim, seremos bem-sucedidos em tudo e teremos a bendição de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, ensina-nos, nos ensina a amar a correção, para adquirirmos sabedoria. Não queremos aborrecer, ignorar o conhecimento, o teu conhecimento, os teus ensinamentos. Queremos ser homem de valor, queremos ser um bom servo para te servir, para servir a nós outros, para predicar com autoridade a palavra de Deus. Pai querido, Pai santo, cada dia, Senhor, nos ensina a andar no caminho do conhecimento, da verdade, para termos a vida e a vida eterna que o Senhor conquistou na cruz para teus filhos. Pai querido, Pai santo, eu oro, faça essa oração, todos inscritos do canal do Pastor da Fé Elias Santos, todos que vão se inscrever, profetizo, declaro bendição diretamente de Joe para todos, em nome de Jesus. E todos diz amém, amém, graças a Deus. Fica aqui a minha participação. Qualquer momento estaremos retornando com mais uma mensagem da graça eterna, da graça apostólica, conhecimento eterno. Nunca se esqueça, Jeová Jireh, Jeová Nissi, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado, o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, te ama e eu também. Dios la bendiga siempre.